Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui na 9ª lição, a criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Nós já estudamos a parte 1 na lição 8 e hoje na lição 9 nós vamos então dar seguimento aqui aos estudos. Teremos aqui, como sempre, a nossa participação do nosso amigo e irmão Marcos André, lá do Rio de Janeiro, trazendo aqui os quadros Alinhando as Doutrinas e também perguntas para discussão. Nas entrelinhas, nós vamos trazer aqui no sábado, o que diferencia o ser humano dos animais. Uma análise da ontologia do ser humano, ou seja, das características de um ser humano. No domingo, sobre a Terra plana e esse assunto, as pérolas da entrelinhas, um panorama geral da teoria de Terra plana e de Terra esférica. E também, você sabia que na Idade Média, as pessoas já sabiam, já criam, já acreditavam numa Terra esférica? Vamos discutir sobre esses argumentos, sobre muitos autores, o Alexandre trouxe aqui para nós. Segunda-feira, a criação na literatura antiga. E é interessante que nós vamos trazer aqui um texto mais antigo do que a Bíblia. Então vocês vão conhecer hoje a referência bibliográfica. E também nós vamos ver sobre o dilúvio em diversas culturas, o relato desse dilúvio em diversas culturas diferentes da Bíblia. Vai ser muito legal segunda-feira. Na terça-feira, Gênesis versus paganismo, nós vamos trazer aqui uma comparação entre a literatura bíblica e a literatura suméria. E vendo essa questão, nós vamos ver a comparação da criação numa obra suméria, que foi encontrada numa biblioteca do imperador, que é o Assurbanipal, que é a obra de Enum Elish. Então vocês vão ver o que relata já nessa obra sobre a criação. E quarta-feira, a criação e o tempo, a linha da lição, nós vamos trazer aqui a função bíblica da genealogia. Muito interessante isso, pessoal. Alinhou completamente a linha da lição e uma entrelinha que, para quem já está com a sua classe sabatina organizada nas igrejas aí, já vai poder colocar, que é muito interessante. Qual é a função da genealogia bíblica? E vamos falar também se existe uma dimensão sódia, uma dimensão oculta na leitura da genealogia, nos textos da genealogia. E na quinta-feira, a criação nas escrituras, nós vamos falar aqui sobre a criação no Talmud, o livro da tradição judaica, e também a teoria dos dias análogos, e também sobre a existência, será, de 2 calendários em Gênesis 1. Então fiquem ligados, muitas entrelinhas, como vocês comentam, muitas coisas para vocês aprenderem, para vocês fixarem, para vocês entenderem a palavra de Deus e principalmente para vocês compartilharem com seus amigos, seus irmãos, e vamos ter aqui alguns comentários interessantes também da lição passada. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos nas entrelinhas, vamos ter aqui os comentários, aquela parte que nós conhecemos mais, que nós temos aqui o feedback do canal, e eles estão bastante interessantes hoje. Para quem não leu os comentários no vídeo, vão poder ver aqui alguns resumos, só os detalhes. As reações, o react de comentário, então. Massai Petri, já inscrita no canal, companheira da família Entre Linhas, ela disse que fez maratona aqui do canal para colocar em dia todas as lições que ela não tinha conseguido ver. Viramos Netflix. Entre Linhas Flix. Entre Linhas Flix, legal, valeu. Rosalvo Miranda, parabéns pessoal, fui até o 2º Marcos, que bom que o Rosalvo já colocou. Depois do 2º Elias tem o 2º Marcos. O 2º Marcos. Massai Petro, Costa Osborne falou que muito obrigado da equipe Entre Linhas, pela dúvida, que ele tirou sobre o nome de Jesus, e também ama o canal e ela gosta do humor, o senso de humor de vocês mesmo, falando de coisa séria. É interessante, a gente espera que isso não soe de forma irreverente, jocosa, de forma alguma. Mas é porque... por isso que o Alexandre está quietinho. Mas porque realmente, pessoal, às vezes a gente fala das coisas e realmente nos faz rir, E como a gente fala, Deus tem um senso de humor também, Espaço Novo Tempo e As de São Rafael presente. É isso aí, pessoal. Suelen Osório, muito edificante. Que bom, Suelen, seu comentário. Osmânio Souza, valeu, moçada. Joselma Moura, muito bom. Edivan Pereira, Deus abençoe vocês. Saskia Câmara, que nós oramos por nossa irmã. Voltando. Já estou de volta pela graça do nosso bom Deus. Que bom, espero que seu esposo também esteja se recuperando. Já esteja em oração.
Wagner Santos, olá pessoal, né? Sempre dando uma sugestão aqui importante. Wagner, obrigado pela sua sugestão. Vamos tentar atender com muita luta e dificuldade. Ednilson Santos, Shabbat Salom, Jorge Santos, parabéns pessoal, Maceió, Alagoa, nosso Jorge, manda um abraço lá pro Jorge, Maceió. Um abraço pro Jorge e para todo o estado de Maceió. Maceió não é um estado, é todo o estado de Alagoas, isso. Maceió é a capital. Ilza Viana, consegui antes do sábado dela lendo bastante, a Ilza também é guerreira aqui no canal. Fábio e Elisiane Weber, estamos na área. Fábio Weber, Maceió, Alagoas também, da mesma cidade do Jorge Santos. Olha só que legal. Que legal. Nós temos Será que vocês são da mesma igreja? Conta aí. Fábio, Elisiane e e Jorge Santos. Tem uns que são da mesma família. Já vamos ver. Vai falar deles. Luísa Patrícia, eu curto muito, né, a forma didática do canal. Cileide France Turan, Salvador, maravilha. Aqui, aí começa uma série de 4 comentários bastante interessantes. Da mesma família. Primeiro, Valdemir Silva, parabéns, né, a todos vocês. Aí vem a Vani Caroline. Oi, sou Vani Caroline, sou filha do Valdemir. Ele me informou sobre o canal, né? E é muito bom as explicações, gostei. Aí vem a mãe do Valdemar, Valdemir. Do Valdemir, desculpa. Não dá de errar o nome do Valdemir, né? Boa noite, uma ótima semana para todos vocês. Olha, o meu filho Valdemir gosta muito desse canal de vocês. Ele me pediu para mim assistir e fazer comentário. E aqui estou eu, parabéns pela lição. E tem mais uma, o Valdemir foi lá e pediu para a esposa, a Wagda, acho que é Wagda que se pronuncia. Bom dia, uma ótima semana, eu sou Wagda, sou adventista, sempre gosto de assistir o canal, mas agora o Valdemir está pedindo para mim e cada um de nós aqui em casa fazer um comentário. E quando ele chega do serviço, ele já pergunta se assistimos e fizemos um comentário. Criamos um monstro. O Valdemir então pede para a família inteira comentar. Obrigado para toda a família aí do Valdemir. Só o que a gente tem para dizer. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês gostem, né, mais do que comentar, mas que realmente vocês estejam sendo tocados pela palavra de Deus também, claro. Antônio de Mello, né, começando por Moisés, Corrêa, falando sobre o Marcos, né, começando por Marcos e aí vai indo com a mordomia. Valmir Júnior, já cheguei mandando um like, que bom, Valmir. Mel Rodrigues, Carlos Sugita e Denis Wilson Bizarri comentaram nesse vídeo. Vamos só colocar aqui no outro aqui. E aí depois, nesse último vídeo, nós tivemos aqui os comentários do Denis Wilson Bizarri, Luísa Patrícia novamente, o Gabriel de Lima comentando aqui. Tá sempre presente o Gabriel, né? Um abraço para ele, Gabriel. Que bom, Gabriel. Shalom para você. O Márcio Phillips, presente. Wagner Barros, claro, segundona de quarentona, vendo as bênçãos. Nil Machado, né? Gostaria de receber as notificações, né, do programa ao vivo. Por enquanto nós não estamos fazendo live. Esse programa ele é gravado, tá? A gente lança depois, edita com o Marcos. Mas quando tiver live, se inscreve no canal, aciona o sininho, Nil, para você receber os alertas do YouTube. Carlos Sugita, Edilza Nascimento, Tadeu de Luiz Jesus, muito bom, parabéns. Elisângela Maria, Esmeralda Viana, minha sogra, também comentando, família sempre presente. E Amós Soares de Matos, né, que vem falando aqui sobre a palavra raquia. Depois do comentário do Amós, nós vamos fazer o react uma pequena participação lá na Terra Plana do Alexandre, parte do Alexandre. E o Lúcio, nós infelizmente esquecemos, não, pulamos, né, alguém em 2 semanas atrás. Porque a gente grava e lança os vídeos. Então às vezes o comentário aparece depois que a gente já gravou. E nós esquecemos alguém dos primórdios, né, Lúcio? Quem? Sim, o João Cavaco. João Cavaco, né, que direto de Portugal, Lisboa, né? Portugal. João, prazer tê-lo conosco mais uma vez. Volta, se estiver vendo, né? Manda um nosso abraço aí, porque, como eu falo, né, lendo o comentário de vocês, a gente se aproxima um pouco, né? A gente está aqui nesse canal, né, dividindo aquilo que a gente gosta de estudar, gosta de ler. 3 anos já, né? 3 anos. E aí você vê que tem pessoas que leem você, que assistem, que vão estar toda vez lá esperando, alguns anotam aqui, estamos esperando o vídeo do Entre Linhas. É bem interessante, pessoal, é uma sensação muito boa de utilidade, ou seja, somos úteis, ou seja, aquilo que a gente faz realmente está sendo muito útil e edificante para as pessoas, e claro que isso tem um feedback positivo para nós, ok? Pessoal, não é orgulho, não é nada, mas sou útil, alegria. Bom. E a gente um pouquinho atrás das câmeras, nós estávamos comentando, eu assisti um vídeo da Gabriela Priori e ela falou, eu estou fazendo meu primeiro
React. A gente já faz React há algum tempo. Isso, mas o Lúcio precisa consultar os manuais dos youtubers, dos Pra hackers, saber se React é para React saber mesmo. se a Gabriela Priori tá certo. E se nós podemos chamar esse quadro de React aos comentários. entrelinhas. Coitada, a Gabriela tá fazendo react dos haters. Pois é. A gente tá fazendo react de quem gosta da Aqui gente. não tem hater, né? Hater não se cria. Aqui é só amor, só love. Só Até o Gabriel que dá Nada de ódio. dislike pra gente, toda vez a gente gosta do Gabriel. Gostamos do Com Gabriel. certeza, Um faz beijo parte pro da Gabriel. família. Faz parte da família, e a família é assim mesmo. Ok, pessoal? Toda família tem que ter alguém que briga na mesa, né? E que a gente chama do mesmo jeito, né? Então, pessoal, nosso muito obrigado pelo seu comentário. Né? Novamente, isso tem edificado não só a nós aqui, mas tem contribuído para o canal dentro da plataforma do YouTube. Beleza, pessoal? E se não tem ninguém na sua família que briga na mesa, provavelmente é porque você é a pessoa que briga na mesa. Vamos lá então ao que interessa, né? Depois dessa introdução, depois desses comentários muito legais, nós vamos aos assuntos sérios e também, claro, muito edificantes e muito alegres, porque o que a gente fala aqui, coisa muito legal que Deus deixou para nós na sua palavra e também nos deu cérebro aqui para a gente usar ele, para a gente ler outros assuntos, para ler teorias. O Ricardo vai trazer aqui interpretações, coisas que às vezes nós acreditamos e coisas que às vezes a gente sabe que não, mas que para você já estar preparado na sua classe, no seu estudo bíblico, aí na sua roda, sobre tantas outras coisas que acontecem no mundo, para você não ser tão bitolado e fechado. Acho que é interessante uma coisa que a gente estava conversando antes aqui, né? O Entre Linhas ele não é só sobre a lição ele é um pretexto. Isso. O Entre Linhas é sobre estudar a Bíblia, estudar teoria, estudar filosofia, estudar ciência também, mas estudar a Bíblia, principalmente a Bíblia, a interpretação da Bíblia. Então, os vídeos do Entre Linhas, eles não servem só para a gente preparar a lição. São sazonais, né? Não são só sazonais. Se você for para os nossos vídeos, a partir das diferentes temáticas que a gente já teve, você vai encontrar aí material para muito sermão. Eu mesmo já preparei sermão com base nas nossas discussões. Você vai encontrar material que vai ajudar na leitura de textos. E nesse caso aqui, que é uma lição mais temática, de uma temática mais ampla, é menos. Mas se você for para as nossas lições de Daniel, para as lições de Apocalipse, para a lição de Gálatas, para lições de Atos, você vai perceber que tem um aspecto que ultrapassa a lição da semana. Ele tenta ensinar um pouco e aprender um pouco de Bíblia, para além da lição. Sim. E mais, né? A Massai, ela fez A maratona lá. a maratona, porque, gente, lá no começo a gente soltou as bases. E agora a gente meio que está aplicando. Principalmente no Pardês, né? A gente está aplicando. Desse trimestre. Então, assim, se a gente fala Pardês, se a gente ficar reexplicando o que é Pardês, o que é Pechá, aí é 5 horas. Ixi, já está dando 2 horas e pouco. Mas vamos lá ao que interessa então. Antes de nós entrarmos nas entrelinhas sobre qual a diferença do ser humano, do animal e as ontologias do ser humano, nós queremos saber, Alexandre, na ponta da linha de sábado. Beleza, a lição de sábado, então, na ponta da linha, vai dar continuidade à lição da semana passada, né? A criação, Gênesis como fundamento, e vai falar um pouco na lição de sábado sobre cosmovisão e sobre como, após a Revolução Francesa, vai chegar ali uma cosmovisão que é materialista, que é naturalista e que, de certa forma, se contraporia ao relato bíblico. Então, tem um aspecto bem de introdução, fazendo esse panorama da ciência e da Bíblia nisso a partir do século XIX e XX. Legal. E agora, então, entrando nas entrelinhas, vamos ver as diferenças entre o ser humano e os animais. Eu vou para trás das câmeras para dar um zoom. Beleza. Na lição de sábado, então, vem falando um pouco sobre essa situação que a ciência, o pensamento filosófico moderno vai trazer para pensar o ser humano. E fala muito disso a partir de Marx. De Marx não, do materialismo, muito forte em Marx, mas inicialmente de Darwin. A gente já falou de Darwin na semana passada, falamos que Darwin não é só o homem veio do macaco, que é coisa muito mais complexa que isso. Mas qual que vai ser a perspectiva darwinista e como ela vai influenciar na ontologia, ou seja, no estudo do ser e das origens do ser, enquanto humanidade, né? Enquanto ente humano? Darwin vai falar que o ser humano é um animal. O ser humano ele é natureza. O ser humano ele é uma espécie animal. Isso é muito importante, porque até essa época se pensava muito no homem enquanto
reflexo de Deus, enquanto feito à imagem e semelhança do Criador. E a partir de Darwin se pode começar a pensar o ser humano então enquanto um animal. Marx e Engels, eles vão construir a sua ontologia a partir do materialismo histórico dialético, falando que o homem é um animal. Tem inclusive um texto do Engels que se trata da transformação do macaco em homem, um texto brilhante em que Engels vai falar de como o homem ele se torna homem, ele se humaniza por meio do trabalho, mas um texto que encara o homem enquanto um animal. Agora, no campo da psicologia, a gente vai ter uma figura muito importante dentro da psicologia russa, chamado Vygotsky. O que Vygotsky vai falar? Vygotsky vai falar que o ser humano ele estabelece relações que são mediadas com o mundo, ou seja, existem coisas que mediam a relação do homem com o mundo. E um desses elementos é a palavra. Na medida em que o ser humano domina a palavra, começa a dominar conceitos, ele começa a ser capaz de agir sobre si mesmo, alterar o seu próprio comportamento, e acaba alterando dessa forma também a sua própria natureza. O ser humano então é um animal, mas é um animal consciente, é um animal que estabelece um nível de reflexão, de representação em relação ao mundo que é diferente dos outros animais. Então, o materialismo histórico, o próprio darwinismo, Marx, Engels, Vygotsky, vão chegar à conclusão de que o ser humano é um animal, mas não é um animal como os outros animais. O ser humano é um animal que tem um nível de racionalidade, de consciência, diferente dos outros animais. Mas espera lá, isso tudo não é antibíblico, isso tudo não é antideus, isso tudo não é antigênesis? O ser humano não é um animal, o ser humano foi um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Eu gostaria de tratar com vocês hoje de um caso, que é o caso do Victor de Aveyron. Ele é um caso que aconteceu em 1797, chamado Selvagem de Aveyron. O que aconteceu nesse caso? O menino Victor ele cresceu como um animal. Ele foi abandonado numa floresta, provavelmente por volta dos 3 anos. E ele cresceu sem ter nenhum contato com outros seres humanos. Ele foi encontrado nu, ele corria sobre 4 patas, ele se alimentava de alimentos crus, ele não sentia frio, o ouvido dele não respondia à percepção da voz humana. Ele, de certa forma, era um animal. Mas espera lá, o Victor ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus? Como que uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus poderia se comportar como um animal? Isso poderia colocar, de certa forma, um ponto de interrogação, um ponto de questionamento. Se nós fomos criados, e aí a ideia maturacionista, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus pura e simples, significa que se um bebê crescer naturalmente, sem intervenção humana, ele vai crescer à imagem e semelhança de Deus, porque as crianças são ingênuas, Será que é isso? O que significa? Será que a gente tem que descartar tudo aquilo que Marx, aquilo que Engels, aquilo que Darwin, aquilo que Vygotsky vão falar do ser humano enquanto um animal social? O caso desse menino Victor é muito interessante, porque ele foi tratado por um médico, o Dr. Jean Itard, que muito gradativamente conseguiu ensinar ao Victor o significado das palavras. Ele gostava muito de leite e ele conseguiu inclusive aprender a pronunciar a palavra leite para pedir para beber leite. Quem tiver curiosidade, pesquisa um filme francês chamado L'Enfant Sauvage, A Criança Selvagem, sobre o menino Victor, e vocês vão ter aí um registro cinematográfico, uma representação cinematográfica dessa situação. Gostaria de trazer agora uma outra autora, Simone de Beauvoir, uma existencialista francesa. O que Simone de Beauvoir vai falar? Que as pessoas não nascem homem e nem mulher. As pessoas se fazem homem e se fazem mulher. A gente aprende a ser homem, a gente aprende a ser mulher. A gente pode extrapolar o pensamento de Beauvoir para falar que nós não nascemos humanos. Nós aprendemos a ser humano, nós nos fazemos humanos. Eu não nasço homem ou mulher, eu posso nascer
biologicamente homem ou mulher. Agora, aprender a me comportar como homem ou mulher, o menino Vitor ali, ele não era homem, ele era um animal correndo de 4 patas no meio de uma floresta. Então, é preciso que nós aprendamos as coisas, nós nos definimos a partir do social, eu preciso aprender a ser tudo. Beleza, e aonde entra a Bíblia agora? Lá no momento em que Deus criou Adão e Deus criou Eva, Ele já criou Adão e Eva adultos, mas Ele instruiu Adão e Eva também. Provavelmente, eu entendo pela fé, Ele criou Adão e Eva falantes. Ele criou Adão e Eva com uma linguagem. Ele criou Adão e Eva com uma cultura. Ele criou Adão e Eva já com todas as condições mentais, intelectuais e morais de um ser humano adulto. Então Ele já cria junto com Adão e Eva a cultura. Adão e Eva receberam uma missão: crescei-vos, multiplicai-vos, frutificai-vos e enchei toda a terra. Beleza. Só que a gente sabe, e a gente encontra isso ao longo do Gênesis, que não basta criar, é preciso instruir os filhos também. O livro de Êxodo é muito presente isso, o livro de Levítico também, o Pentateuco inteiro, essa ideia da instrução. Ensina ao filho, enquanto ele estiver falando, enquanto ele estiver andando, inculca as minhas palavras. O processo de nos tornar humano não é apenas um bebê nascer. O bebê nascendo, ele é a potencialidade para se tornar um ser humano em sua plenitude. Mas ele não é um ser humano em sua plenitude. Ele se torna um ser humano em sua plenitude na medida em que ele é educado, em que ele interage com outros seres humanos, em que é transmitido para ele a cultura. E aonde está a nossa cultura? Entre outros aspectos. No Gênesis, a cultura era oral. Adão e Eva vão instruir Caim, vão instruir Abel, vão instruir os seus filhos depois, filhos e filhas, na base da oralidade. Todos os sábados antes da queda, Deus vinha, e a gente encontra essa descrição no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 2, todos os sábados Deus vinha passear com o homem e a mulher no jardim do Éden. Isso é interação humana, isso é construção da cultura, isso é o que nos diferencia dos animais. A centelha do divino que está no ser humano não está apenas no nosso biológico, está também na nossa cultura, está na nossa língua, está na nossa capacidade de nos comunicarmos e está na nossa capacidade de transcender, na nossa capacidade de entrar em contato com o divino por meio da oração, por exemplo. A ontologia do ser não descaracteriza de forma alguma as perspectivas de Darwin, de Marx, de Engels ou de Vygotsky. A gente aprende a ser gente. Agora, pela fé, e nisso eu extrapolo Darwin, Marx, Engels e Vygotsky, eu acredito que quem deu essa instrução de cultura, quem deu essa instrução de moralidade, de certo, de errado, quem construiu essa ideia de como proceder e de como me fazer gente, quem fez isso foi Deus. A cultura foi criada, então, por Deus. É importante, né, o que o Alexandre estava colocando aqui. E espero que vocês tenham entendido no seu devido lugar sobre a formação de homem e mulher ser algo também relativo à cultura. Até porque o homem que eu sou é diferente do homem na China, é diferente do homem no Oriente Médio, é diferente do homem no Irã. Vocês estão entendendo? Então, aí será que existiria, e eu acredito que sim, né? Eu responderia afirmativamente que sim, existiria um ideal de masculinidade e de feminilidade? Eu acredito que existe um ideal divino de masculinidade e feminilidade. Aí vem a segunda pergunta. Será que aquilo que a gente vive como masculinidade e feminilidade é o ideal divino? Exato. Nós somos, e eu considero, a gente fala muito das mulheres enquanto vítimas do machismo, mas nós somos vítimas do machismo também enquanto homens. Na ideia de que homem não chora, na ideia de que homem não pode expressar sentimento, numa ideia de que a iniciação sexual dos rapazes tem que ser numa casa de prostituição, muitas vezes levado pelo pai. Exato. Os homens, na nossa concepção autoritária de homem, violenta de homem hoje, são homens que estão extremamente distantes do ideal de masculinidade adâmico, edêmico. Só para a gente entender, umas provocações aí. Existe ontologicamente um homem e uma mulher, diferença biológico, você entende
que há essa diferença? Biológico? Biológico. Sim, assim como existe o cavalo e a vaca, o cachorro e a galinha, cromossomos, gametas. E agora, um homem e mulher cultural. Múltiplos ainda, mais de um homem, mais de uma mulher, porque cada cultura constrói o que significa ser homem ou mulher dentro dela. E esta relação entre o homem biológico ou a mulher biológica e o homem cultural e a mulher cultural se daria, no seu ponto de vista, nos moldes da Simone de Beauvoir? Sim. Simone de Beauvoir vai falar que as mulheres não nascem mulheres, elas aprendem a ser mulheres, elas se fazem mulheres, elas são disciplinadas mulheres. E de igual modo os homens não nascem homens, eles aprendem a ser homens. Entendendo o homem aqui enquanto um conjunto de comportamentos, de ética, de moralidade, de posturas que a Simone de Beauvoir, ela não estaria falando de um homem cultural e uma mulher cultural? Sim, exatamente isso. Que não, segundo ela entende que não existiria um homem biológico e uma mulher biológica. Não existe? Ela entende isso. O macho e fêmea biológico existem. Sim. Para Beauvoir existe. Sim. Ela não nega a existência orgânica, genética, biológica de forma alguma. A única coisa que ela está falando, isso que a gente chama de mulher, é construído socialmente. E que diferencia de região para região. Para além da genital, entende? Legal, pessoal. E agora nós vamos alinhar, então, a linha da lição às doutrinas bíblicas. Então, é com você, Marcos. Olá, amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus. Nessa semana estamos estudando a segunda parte do Gênesis como estrutura da nossa fé, como fundamento da nossa fé. E é muito importante que a gente entenda toda a Bíblia, todo o ensinamento bíblico sobre essa ótica, sobre a ótica da criação perfeita, da queda que degenerou toda a criação e do plano de Deus para a redenção. Por isso, nessa semana, aqui no quadro Alinhando as Doutrinas, nós não vamos falar especificamente de uma doutrina, mas nós vamos fazer um resumo dessa queda, dessa criação, redenção e queda. Quando nós terminamos o primeiro capítulo de Gênesis, que fala sobre a criação, no verso 31, Deus diz: "E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã do sexto dia." Então Deus, quando termina de criar, não havia morte, não havia choro, não havia tristeza, não havia nada que pudesse degenerar a sua criação. Deus, que é perfeito, olhou e viu que tudo era muito bom. E então isso derruba, joga por terra a ideia de um mundo caótico que começa a se organizar e a partir da morte, a partir da maldade, a partir da supremacia dos mais fortes, né? Isso não tem cabimento dentro da estrutura bíblica. Mas isso não continuou sempre assim, né? A partir do momento que o homem desobedece, que o homem pratica o pecado, nós lemos em Gênesis, no capítulo 3:17, que a terra era muito boa, né? A terra de boa, ela passou a se tornar maldita. Jesus diz lá, Deus diz, né? E a Adão, né? Deus disse: "Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela por todos os dias da tua vida." Então nós encontramos aqui no fundamento ali no Gênesis que após o pecado, após a desobediência, toda a natureza, toda a criação, ela começa a se degenerar, né? Deus fala contra a serpente, fala contra a mulher e fala contra a terra, né? Contra o homem, né? E contra a terra. Então nós vemos ali que toda a criação, tudo aquilo que Deus havia feito aqui nos 7 dias, ele começa a se degenerar. Com isso, Satanás ele deseja, né? ele requer o governo da terra e inclusive o governo do próprio ser humano. Mas nós lemos no verso 15 desse mesmo capítulo que Deus disse assim à serpente: "Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar." Então nós lemos aqui que, apesar do homem ter escolhido um outro governo, Deus não o entregou
totalmente na mão de Satanás. Deus criou o homem no mundo perfeito e o deu liberdade. Agora, quando ele peca, quando ele se degenera, ele perde essa liberdade, mas Deus ainda interfere para que a liberdade, mesmo no mundo caótico, mesmo no mundo de pecado, Deus interfere para que a liberdade seja mantida. Deus é um Deus de amor e o amor ele requer um ambiente de liberdade. Para que pudéssemos ser restaurados, para que pudéssemos então ter essa liberdade, Deus precisa que haja um julgamento, que haja uma decisão para ver quem que ficou de um lado ou quem que ficou de outro, quem escolheu um caminho ou quem escolheu o outro. A Bíblia sempre oferece caminhos, né? O caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da felicidade, o caminho do mal. Então Deus precisa em algum momento julgar para saber quem escolheu de um lado ou de outro. E todas as pessoas, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, nós lemos: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Ou seja, todas as pessoas irão ser julgadas, todas as pessoas irão passar por esse tribunal. Lá em Eclesiastes também, no capítulo 12, verso 14, nós lemos: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até mesmo o que está encoberto, quer seja bom ou seja mal. Tudo então será julgado. No entanto, quando nós falamos em julgamento, pode haver algum tipo de medo, algum tipo de tristeza, algum tipo de temor, mas a Bíblia nos garante que aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, aceitam o Cordeiro de Deus, o sacrifício do Cordeiro de Deus em seu lugar, não tem nada a temer. Lá em Romanos, no capítulo 8, nós encontramos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, nós somos justificados no momento do juízo. Esse juízo ele deve acontecer antes que Jesus Cristo volte. Afinal, lá em Mateus, no capítulo 25, versos 32 e 33, nós lemos: e todas as nações serão reunidas diante dele, e porá uns e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ou seja, quando Jesus Cristo se manifesta, né, ele bota todas as nações diante de ti, ele já faz diante de si, ele já faz essa separação entre uns e outros. Então o julgamento ele é anterior à vinda de Cristo. No entanto, como que ocorre esse julgamento? Esse julgamento, antes da vinda de Cristo, ele ocorre simplesmente decidindo quem aceitou Jesus como Salvador e quem não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Não há um julgamento de méritos ou um julgamento de obras nesse momento. Então, só para exemplificar, né, vamos supor que nesse julgamento, né, o meu livro da vida lá, né, seja um livro como esse, né, com todos os meus atos, como se fosse uma Bíblia assim, com todos os meus atos, um livro grossão, que tem todos os meus atos bons e todos os meus atos ruins. Ao ler, eu serei condenado lá no tribunal, né, porque todos os meus atos ruins estão aqui, o salário do pecado é a morte. No entanto, Jesus Cristo apresenta, como meu advogado, né, ele apresenta os seus méritos, os seus sacrifícios. Então, nesse momento, se cumpre o que está lá em Miqueias, no capítulo 7, verso 19. Diz: tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu as lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 19. Nós temos também Isaías 43, 25, que diz: eu mesmo sou aquele que apago as transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Então Deus, ele lança todos os nossos pecados na profundeza do mar. Então aquele livro meu, que era um livro grossão assim, ele se torna um livro, aquele que aceitou Jesus, né, se torna um livro fininho como esse aqui, mas só tem ali méritos, só coisas boas, só as coisas boas que nós fizemos, porque os pecados eles são lançados na profundeza do mar e são esquecidos, né? Isso se dá naquele rito
que nós já estudamos lá no rito do santuário, que era o dia da expiação. Aquela pessoa que não aceitou Jesus Cristo como Salvador, o seu livro é fechado novamente também, mas ele continua grossão, assim, continua com todas as suas obras, né? E isso acontece, então, antes da vinda de Jesus. Quando Jesus Cristo vem, já está decidido quem aceitou Jesus Cristo como Salvador e quem não aceitou. Então, o que acontece? Nós vamos para uma segunda fase do juízo, que acontece durante o milênio. Nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 20. Qual é essa fase que acontece durante o milênio? Apocalipse, no capítulo 20, verso 12, diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Então, aquelas pessoas que foram mortas, né, pelo esplendor da vinda de Jesus, elas são... os livros delas são abertos. Então, são aqueles livros lá para serem julgados, né, com atos bons, mas também com todos os atos ruins, né? Aí ele continua dizendo assim: e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então o livro dos salvos também vai ser aberto nesse momento. O livro dos salvos também ele recebe nesse momento, ele é aberto nesse momento. E aí fica um livro. Para que é aberto esse livro dos salvos nesse momento? Aí o verso explica: ó, e vi os mortos, vi que os mortos foram julgados segundo o que estava escrito nos livros, segundo a sua obra. Então todas as pessoas são julgadas segundo as suas obras, segundo o que está escrito no livro. Os salvos são julgados só segundo as suas obras boas, para receber galardão, e os perdidos são julgados segundo todas as suas obras e podem receber ali também o galardão e também a condenação. A condenação, ela não é igual para todas as pessoas. Lá em Lucas, no capítulo 12, nós lemos: e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas indignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Então cada pessoa recebe uma punição diferente, assim como cada pessoa também recebe um galardão diferente, cada um segundo as suas obras. No capítulo 21 de Apocalipse, como nós estudamos na semana passada, né, nós vemos que a morte, né, no próprio capítulo 20, né, fala que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, né, e ali nós encontramos todos os ímpios, assim como todo pecado, sendo destruído. E aí não há mais sinal de desarmonia, sinal de maldade no mundo, né? Eu quero terminar lendo aqui um texto do Grande Conflito, quando nós lemos sobre o final de todas as coisas, quando o pecado e os pecadores já estão todos destruídos. Diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou emanava vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Então, ao final de todas as coisas, nós vamos olhar para esse mundo assim como Deus olhou no início e vamos dizer: tudo é muito bom. Deus está preparando um mundo assim como Ele criou no início. Nós precisamos somente aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador para que possamos, pelos méritos de Cristo, sermos participantes desse mundo. Que Deus nos abençoe. Eu espero que você tenha gostado. E no final eu volto com as perguntas para a discussão. Que Deus abençoe o estudo e até o final desse vídeo. Valeu, Marcos, obrigado aí. Segue agora as entrelinhas aqui de domingo. Nós vamos falar sobre terra plana, um assunto que está bastante em alta, que não deveria, né? Mas é interessante, vamos trazer aqui mais conhecimento para vocês e vamos falar sobre um panorama geral das teorias de terra esférica, de terra plana, né, no decorrer aí da história. Vai ser bem legal toda essa recapitulação. E também vamos falar agora sobre a Idade Média. Muitos já acreditavam que a Terra era esférica. Ok, pessoal? Alguns falam que não é que todo mundo já era... Todo mundo era plano. Isso, não é não, pessoal. Mas vamos lá então, antes de nós entrarmos nas entrelinhas, de domingo, na ponta da linha. Ponta da linha de domingo, uma terra plana. O autor vai tentar trazer na questão
um paralelo entre o texto de Apocalipse dos 4 ventos da terra, dos 4 cantos da terra, falando dos 4 pontos cardeais. Então não seriam 4 extremidades de uma terra plana, mas seriam os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E na segunda questão, a partir de Jó 26 e de Isaías 40, ele vai falar da terra na Bíblia como uma superfície circular. Então a redondeza da terra e uma superfície circular. E essa redondeza da terra, inclusive, que paira sobre o nada, sobre o vazio. Será que em Jó e em Isaías a gente teria, como já gerou bastante discussão nos comentários, né? Um indicativo de que a Bíblia afirma que a terra é redonda? Então, vamos falar sobre isso. Legal. Na visão do autor, sim. Segue agora as entrelinhas. Para as entrelinhas de domingo, então, nós vamos usar como referência um livro. Você encontra fácil na internet o PDF. Na verdade, não é um livro, né? Uma dissertação de mestrado. Se chama A Esfera da Terra Plana Medieval como Invenção do Século XIX, de José Rubem Paes Cano. Nesse livro ele vai falar, entre outras coisas, que na Idade Média o conhecimento científico de ampla circulação era o de que a Terra era redonda. E no século XIX, numa tentativa de desqualificar a Idade Média, é que começaram a falar que todo mundo na Idade Média era terraplanista por causa da igreja. Mas não era de fato. Então eu fui atrás das ideias de terraplanismo e terraglobalismo ao longo do tempo. E a gente vai ver que elas conviveram por muito tempo. A ideia de que a Terra é redonda, alguns dos nossos primeiros registros, elas vão ser encontrados na Grécia, a partir de textos de Pitágoras e experimentos feitos por Pitágoras, por volta de 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. Por volta de 350 antes de Cristo, ou seja, uns 150 anos depois aí, Aristóteles vai chegar à mesma conclusão e vai concordar com Pitágoras, a Terra é redonda. Redonda ou esférica, né? Vamos trocar redonda por esférico porque fica melhor. Redondo pode ser um círculo. Eratóstenes, no ano 200 mais ou menos antes de Cristo, ele vai ter uma outra ideia. Além de falar que a Terra é esférica, ele vai conseguir calcular a circunferência da Terra a partir da matemática. Pesquisem, vocês vão encontrar vídeos na internet do Rodrigo Silva explicando isso, e é muito legal porque ele pegou, mediu a sombra de uma vareta num lugar, em outro lugar, viu a diferença da sombra da vareta de um lugar para o outro, para calcular a inclinação a partir da sombra dessas varetas. Muito legal. Eratóstenes. Então, 200 anos antes de Cristo já teve um cara que conseguiu dizer não só que a Terra é esférica, como calcular a circunferência da Terra. E que a Terra é plana? Tinha muita gente também. Por volta de 600 anos antes de Cristo, para trás ainda, os pré-socráticos dentro da Grécia, os filósofos, vão dizer predominantemente que a Terra é plana. No Egito, na Mesopotâmia e entre os hebreus, até por volta da Idade do Bronze, estou falando aqui de um pensamento que já está registrado de 1100, 1200, 1600, 1700 anos antes de Cristo, Idade do Bronze. O que eles diziam? Que a Terra tinha uma forma circular, não redonda, não esférica. A Terra ela era como uma bolacha Maria, um disco, que ficava na visão de alguns levitando, na visão de outros flutuando no mar. Então imagine uma bolacha Maria dentro de um prato de sopa, flutuando. Aquilo era a Terra na visão de muitas sociedades da Mesopotâmia, entre elas os hebreus no período da Idade do Bronze. Um disco levitando ou flutuando sobre as águas. Ah, mas e agora? Lá no livro de Isaías, lá no livro de Jó. Bom, alguns podem ler o livro de Isaías e o livro de Jó entendendo como fazendo referência à concepção hebraica e egípcia e mesopotâmica, corrente na época, de que era, como eles entendiam, um disco flutuando sobre as águas. É a interpretação que eu tendo a crer. Isso significa que a Bíblia é mentirosa? Não, isso significa que o autor da Bíblia escreveu esse texto dentro da sua cultura, dentro da sua compreensão. Outros vão olhar e vão falar, olha só, disse que a Terra é redonda, disse que a Terra é esférica já, ou seja, não é só redonda, ela é esférica também, que são coisas diferentes. Não,
É uma interpretação possível, não é a interpretação da qual eu faço parte. Como que isso vai avançar e chegar até nós? Na Idade Média, Santo Agostinho, por volta de 400 anos depois de Cristo, ele vai chegar a uma conclusão meio híbrida. Ele vai falar, a Terra é esférica, ou seja, a Terra realmente é uma bola, é esférica. Mas ela só pode ser habitada na parte de cima, porque nas laterais e na parte de baixo as pessoas iriam cair, porque eles não entendiam a lei da gravidade. Então, na visão deles, a Terra era esférica, mas só podia ser habitada em cima, na parte de baixo, nas laterais não. Não existiriam, portanto, antípodas. O que é uma antípoda? É alguém que está com os pés no lado contrário da Terra. Então não tem como um estar com os pés assim e o outro estar com os pés assim, porque o outro de baixo iria cair. João Crisóstomo, por volta de mais ou menos 400 anos depois de Cristo, um dos pais da Igreja Cristã Ortodoxa, Igreja Cristã Oriental, por volta de 400 depois de Cristo, vai falar: a Terra é plana e ela flutua sobre as águas. João Crisóstomo. Ou seja, no período de crise do Império Romano, começou a se difundir a ideia de que a Terra seria plana. Mas, interessante, manuscritos medievais encontrados por volta dos anos 500, 600, dizem que a Terra é esférica. Ou seja, a ideia da Terra esférica permaneceu existindo durante a Idade Média. Tem manuscritos que provam isso, e José Rubem Paes Cano vai trazer eles na sua dissertação de mestrado. Olha só, na Idade Média, alguns vão falar a Terra é esférica, por quê? Eles iam ler os textos gregos e liam Pitágoras, Aristóteles e Erastótenes, a Terra é circular. Outros vão falar a Terra é plana, porque iam ler os textos gregos e liam os pré-socráticos. Mas olha o que tem de interessante, tanto uns quanto os outros entendem que a verdade está no texto. Então, um lê o texto grego e fala a Terra é redonda, outro lê o texto grego e fala a Terra é plana. Mas ainda numa ideia muito ligada à influência do filósofo grego que tomava como referência. Por volta do ano 300 depois de Cristo, se estabeleceu um modelo que era o modelo ptolomaico. O que o modelo ptolomaico dizia? A Terra era esférica e o Sol e os planetas e todo o universo girava ao redor do planeta Terra. Interessante agora, o modelo ptolomaico vai se tornar predominante. Então olha só, apesar de muitos na Idade Média acreditarem que a Terra era esférica, eles acreditavam que a Terra era esférica, mas que o Sol orbitava ao redor do planeta Terra, que o planeta Terra era o centro do universo. Por quê? Deus criou o planeta Terra, criou os luzeiros ao redor do planeta Terra, e o planeta Terra é o centro da criação de Deus. Essa era a interpretação deles. Os modelos copernicanos, aqueles que vão debater contra o geocentrismo e implantar o heliocentrismo, vão bater de frente com a Igreja Católica. Não apenas por dizer que a Terra não era plana, mas por dizer que a Terra girava ao redor do Sol. Mas como assim? Se a Terra gira ao redor do Sol, isso tira a Terra de ser o centro do universo, principal obra criada por Deus. Então o conflito maior não vai estar apenas na Terra plana, na Terra esférica, mas no modelo geocêntrico ou no modelo heliocêntrico, Terra no centro ou o Sol no centro. São Tomás de Aquino, outro dos grandes nomes pensadores da filosofia católica medieval, 1250 mais ou menos, vai falar a Terra é esférica. E por fim Copérnico vai... e o movimento das grandes navegações daí, já no final da Idade Média, vão comprovar a Terra é esférica. E no final, dá a volta ao mundo. Hoje a gente já tem satélite, já tem tudo mais. A Terra é esférica, gente. Não é um formato de esfera perfeita, tá? É um geóide, né? Uma bolota, mas a Terra não é plana. Eu quero mostrar para vocês aqui na imagem agora uma pintura medieval. Essa pintura é interessante porque ela apresenta para nós qual que era a visão que se tinha na Idade Média acerca dos antípodas. Então olha só, nós temos aqui o planeta Terra e duas pessoas andando em cima do planeta Terra. Essa visão aqui é a visão do Santo Agostinho, ou seja, é aceitável uma Terra esférica, desde que as pessoas só possam andar em cima, porque se elas andarem para a beirada da esfera elas vão cair. Nessa segunda ilustração aqui, parte da primeira, a gente tem
não apenas a Terra esférica, como a figura dos antípodas, ou seja, tem eu aqui em pé, mas tem um outro que está em pé de ponta cabeça em minha referência. Porque existe uma força que atrai todas as coisas pesadas para o centro. Então, todos podem caminhar por aqui, é a lei da gravidade antes do Sir Isaac Newton. Nessa outra imagem aqui, nós temos a mesma figura dos antípodas, com já uma dedução muito interessante, de que as estações seriam invertidas. Então, se no hemisfério norte nós temos verão, no hemisfério sul nós temos inverno. Se no hemisfério norte nós temos outono, no hemisfério sul nós temos a primavera. As estações seriam invertidas. A gente não pode subestimar a ciência medieval. Se produziu muito saber científico, se tinha às vezes uma visão de mundo muito mais completa e muito mais complexa do que aquela que a gente tem hoje. E de domingo, sobre terraplanismos e terraglobalismos, a gente chega nessa conclusão a partir dessas informações. Alguns vão ter ainda o dilema, né? Será que a Bíblia fala que a Terra é plana? Será que a Bíblia fala que a Terra é esférica? Seria a Bíblia um tratado de geologia? De geografia, de geologia, de astronomia. A gente sabe que não é essa a proposta da Bíblia, mas independente de uma ou de outra, a gente sabe a partir de dados empíricos e pelos satélites que nos circulam e o GPS que faz o meu celular saber aonde está, que a Terra é uma esfera. Bom, e agora o Ricardo vai falar um pouquinho sobre o terraplanismo do coração dele. Não vou falar propriamente sobre terraplanismo. Vou dar duas indicações, não vamos ficar discutindo aqui sobre terraplanismo. Lúcio vai... Primeira indicação que eu vou dar, para quem quer falar, será que a Terra é plana? Será que a Terra ela é geóide? A indicação eu vou dar de um site aqui, gente. Vamos lá, Lúcio. Esse canal aí. O canal é Aviões e Música. Esse cidadão, obviamente, ele é um técnico de aviação e ele faz o seguinte desafio que a gente reproduz aqui para quem for terraplanista. É o seguinte, ele fala desse voo da Qantas. É um voo que ele sai do Chile e ele chega magicamente, segundo ele, ele sai do Chile e chega magicamente contornando aqui, chega lá na Austrália, chega em Sydney e chega em aproximadamente 13 horas. Porque ele sobrevoa o Polo Sul. Isso. Dentro daquele mapa terraplanista, esse voo seria um voo impossível. Porque o Polo Sul seria a borda da Terra. Exatamente. Então, quem tiver alguma dúvida, entra no site lá, olha, site... Aviões e Música. Um outro site que eu recomendo também é o Fisiculturista. Digita lá, o Fisiculturista Terra Plana, já vai aparecer. Fisicoturista, não fisiculturista. Isso, não, é o Físico Turista. Mas que ótimo nome, cara. E aliás, ele não tem nada de fisiculturista, não. Ele é bem cheio. Mas é físico e é turista. Ele é físico e turista. Segunda-feira agora, pessoal, a criação na literatura antiga. Nós vamos trazer aqui nas entrelinhas uma literatura, um texto mais antigo do que a Bíblia, o relato que nós temos aqui em Gênesis. E também nós vamos ver o dilúvio expressos, denotado em várias culturas, beleza, pessoal? Mas antes, na segunda-feira, na ponta da linha. Beleza, na ponta da linha o autor vai falar dos indícios na literatura antiga de que existiria um dilúvio e do processo de história de criação. Basicamente isso, né? E a gente nem é tão entre linhas assim, a gente vai usar o mesmo texto que ele citou, que é a Epopeia de Hathrahasis, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, quero de repente ler um pouco sobre ela. Então agora, as entrelinhas. Tem um vídeo do Rodrigo Silva, hoje eu estou fazendo um monte de referência a Rodrigo Silva, né? Tem um vídeo do Rodrigo Silva muito bom que vai falar de mitos de dilúvio, ideias de dilúvio, muito legal, eu recomendo ele para vocês, pesquisem o material do Rodrigo Silva, aliás, é excelente. Mas a gente tem muitas sociedades com histórias de dilúvio, eu elenquei algumas delas aqui. Nós temos os astecas, os chineses, os lakotas na América do Norte, tupinambás na América do Sul, aborígenes australianos, hindus e povos do Oriente Médio, além de gregos, com cada sociedade, cada cultura com a sua narrativa de dilúvio. Os gregos, por exemplo, Platão escreveu sobre Timeu, que vai contar a história de Deucalião, que é uma figura que representa Noé.
Deucalião, olha só, tem 3 filhos que repovoam a terra. E cada um vai dar origem a culturas diferentes. Só que para os gregos vai ser Aqueus, Eólios e Jônios. 2 filhos homens e uma filha mulher. Os hindus, interessante, eles vão ter uma série de textos sagrados chamada Satapatha Brahmana, que vai contar a história, entre outros, de um cidadão aí chamado Manu, que constrói um barco, vive no barco e é salvo de uma grande inundação. É interessante esse texto do Manu, né? Porque tem um outro texto de um cara chamado Igor Kapelink, que tem um livro chamado A Bíblia Verdadeira. Nesse livro ele vai falar sobre como existem várias referências linguísticas ao Manu no Noé e em outros idiomas próximos ali, muito fazendo um diálogo em torno do proto-indo-europeu, que é o idioma ancestral do latim, ancestral do grego, ancestral de um monte de idioma germânico, inclusive, alguns vão falar, inclusive, uma língua antediluviana na ideia, ou seja, seria a língua antes da Torre de Babel, proto-indo-europeu, seria um dos idiomas mais antigos do planeta Terra. Um problema é que eu dei uma lida superficial no livro, tá? Não li ele inteiro, mas me parece que o Igor, o autor desse livro, ele é terraplanista, tá? Então não estou recomendando o livro aqui. Só que dentro do povo do Oriente Próximo, na região da Mesopotâmia, vai ter alguns textos, entre elas as Crônicas de Gilgamesh, que contam a história de Witnapshtim ou de Zizudra, que constrói um grande navio. As Crônicas de Gilgamesh, elas são datadas mais ou menos de 1100 a.C. Uma coisa interessante sobre esse Zizudra é que, para saber se estava tudo seco mesmo, ele solta uma pomba do barco. Olha só como as referências são próximas da referência bíblica, né? Outro texto interessante, e o Rodrigo Silva fala dele, é a Lista Real Sumeriana, ou Suméria, em que se divide os reis em reis pré e pós-diluviano. E é interessante porque os reis pré-diluvianos, eles tinham muitos anos de reinado, tinham uma vida muito longa. Assim como as cronologias bíblicas vão falar de pessoas que viviam por muitos anos. Então, se a gente encarar que a Lista Real Suméria é realmente uma lista real de reis que existiram de verdade, que viveram aquele tempo, é um indício de que realmente houve o dilúvio, que antes do dilúvio as pessoas viviam muito mais tempo. Mas eu quero falar com vocês aqui hoje da Epopeia de Atrahasis. Esse é o texto mais antigo, anterior às Crônicas de Gilgamesh, inclusive datado de mais ou menos 1600 a.C. E como a lição diz, ele fala também de um dilúvio universal. Eu separei aqui no texto da Epopeia de Atrahasis a parte que descreve o dilúvio. Então, vamos ler um pouquinho. Diz assim: a população aumenta e seu ruído perturba os deuses, que decidem acabar com a humanidade. O deus Enki, no entanto, envia um sonho de Atrahasis, o sonho de Atrahasis. Enlil cometeu uma má ação contra o povo. Atrahasis disse ao seu senhor: faça-me saber o significado do sonho, deixe-me saber para que eu possa olhar para a sua consequência. Enki disse ao seu servo: tu podes dizer, tenho de olhar para fora enquanto estou no quarto? Presta atenção ao que eu digo. Parede, escuta-me. Parede, presta atenção a todas as minhas palavras. Foge de casa, constrói um barco, abandona posses e salva a vida. O barco que construirás serás igual. Tem uma parte legível. Põe-lhe uma cobertura para que o sol não se veja lá dentro, ou seja, o barco seria grande e teria uma cobertura, que seja coberto por cima, de frente e para trás. A construção deve ser forte, o betume deve ser firme e assim dar a resistência ao barco, ou seja, era um barco calafetado com betume. Olha que semelhança com a Arca de Noé aqui. Vou fazer chover sobre vocês. Mais tarde, uma colheita de aves, uma série de peixes. Ele abriu o relógio de água e encheu, e anunciou os 7 dias de dilúvio. Atrahasis recebeu o comando, ele reuniu anciãos no seu portão e disse: meu Deus não concorda com o vosso Deus, Enki.
e Enlil. Então são constantemente irritados com o outro, ele disse, expulsaram da terra. Eles nos expulsaram da terra, como desde sempre reverencio Enki, ele me contou isso. Eu não posso viver, e aí ilegível de volta. Eu vou morar com meu Deus nas profundezas, isso ele me disse, ilegível de volta. É um texto de 1600 a.C., tá, gente? O carpinteiro levou seu machado, o pedreiro levou sua pedra, o homem rico carregou o betume, o homem pobre trouxe os materiais necessários. Trazendo tudo que ele tinha, animais puros que abatia, gado, animais gordos, ele matou, ovelha, ele escolheu e trouxe a bordo. Ou seja, tem uma ideia de animal puro e impuro aqui também. Os pássaros voando no céu, o gado e o deus do gado, as criaturas da estepe, ele trouxe a bordo. Ou seja, ele está enchendo a arca, o barco, de bicho. Ele convidou seu povo para uma festa, sua família foi trazida a bordo. Enquanto um estava comendo, um outro estava bebendo. Ele entrou e saiu. Ele não podia sentar-se, não podia ajoelhar-se, pois tinha o coração quebrado, tinha náusea biliar, ele estava enjoado. A perspectiva do clima mudou. O deus da tempestade começou a rugir nas nuvens, foi escutado seu clamor. Ele trouxe betume para selar sua porta. Olha só, nessa história aqui, quem sela a porta é o próprio Noé, né? No momento que aparafusava sua porta, Haddad rugia nas nuvens, o vento estava furioso quando se afirmava. Ele cortou a corda de amarração e lançou o barco. A tempestade, daí aqui vai ter a descrição da tempestade, é longa, eu não vou ler inteira. Veio o dilúvio, seu poder veio, descreve o dilúvio. A escuridão era densa, o sol tinha ido embora, descreve mais o dilúvio. E aí depois do dilúvio, os deuses encontraram-se com fome, porque não existiam agricultores, e sacrifícios não são ofertados. Quando descobrem que Atrahasis sobreviveu, eles fazem um plano para certificar-se que o ruído permanecerá dentro dos limites. Inventam o parto, a mortalidade infantil e o celibato. A humanidade foi punida. Enki disse a Nintu, a deusa parteira: Tu, deusa do nascimento, criadora de destinos, estabelece a morte para todos os povos. Agora então que haja um terceiro tipo de mulher entre as pessoas, pois existe a mulher que gerou e a mulher que não tenha gerado. Haja também entre o povo a Passítio, é uma demônia. Deixa ela roubar o bebê de colo que o gerou. Estabelecer sacerdotisas e altas sacerdotisas, deixá-las serem celibatárias, assim reduzir o parto. Qual que é a história aqui? Os deuses, primeiro, é mais de um deus. Os deuses brigam entre eles. Uma causa do desacordo entre os deuses é porque tem muito barulho na terra e o barulho da terra incomoda os deuses. Os deuses decidem destruir a terra por meio de um dilúvio. Um deus trai os outros, conta para esse Atrahasis, e ele constrói o barco e salva o povo, e salva os bichos e salva a sua família. Não estou falando aqui que essa história é verdadeira e que a história do dilúvio é errada. Mas o que a gente tem de interessante aqui é que várias culturas diferentes acreditam em um dilúvio universal. Se a gente entende que todas essas culturas beberam de uma mesma situação, de uma mesma influência, inclusive a Bíblia, a gente vai ter aqui a ideia de que, de fato, existiu um dilúvio universal. Pela fé, eu creio, esse dilúvio universal aconteceu conforme está narrado lá no livro de Gênesis. Preciso de grandes indícios científicos para isso? Preciso achar o pedaço da árvore que deu a madeira para a arca? Não preciso. Encontrar a arca de Noé não é necessário. Eu acredito nisso pela fé. Mas eu tenho um indício muito forte aqui na cultura. Existe relato entre os gregos, entre os astecas, entre chineses, entre hindus, entre sumérios. Então, se tem uma crença disseminada nos povos da antiguidade de que existiu um grande dilúvio. Eu acredito, esse dilúvio é o dilúvio lá da Arca de Noé. Perceberam que os primeiros 3 dias aqui ficaram com Alexandre e agora os próximos 3 dias, as próximas 3 entrelinhas e pontas da linha, ficaram aqui com o Ricardo. Então, na terça-feira tem como título, o tema principal da linha da lição, Gênesis versus o paganismo. E aqui na entrelinha nós vamos trazer então uma comparação entre a literatura bíblica e também a literatura suméria, né? Mais ou menos o que o Alexandre fez com outra continuação, e outras obras, né, serão citadas aqui, como a obra de Enun-Elish, né, que é uma obra do imperador sumério Assur-banipal, que foi encontrada na biblioteca dele, e uma comparação da criação com Gênesis. Beleza, pessoal? Mas antes, na ponta da linha de terça-feira, Ricardo. O autor da lição vai dizer o seguinte, que o estilo literário
que a forma com a qual o livro de Gênesis foi escrito, que é intencional, que intencionalmente o autor escreveu daquela maneira justamente para separar, para distinguir o texto dos povos pagãos, para que ele não fosse confundido com a história dos outros povos. O Alexandre já deu um começo lá, inclusive ele falou de Enki. Eu já vou trazer aqui Enki, nós vamos falar de novo, é o deus das águas. Anu é o deus do céu. E Enliu é o deus dos ventos. Vocês notem o seguinte, gente. Enliu, deus dos ventos. Parece muito com Verua, Elohim, porque Verua, a palavra hebraica para vento. E Elohim, palavra hebraica para Enliu Deus. e Rua. Verua Elohim, Enliu no aramaico. Enliu é o deus do vento. Verua Elohim, ou seja, é o vento de Elohim, o sopro de Elohim. Bom, vamos lá. Na pergunta 4, gente, a gente tem lá Bereshit 1, Gênesis 1, aí 14 e 19, que a gente vai fazer uma análise. Primeiro, como o tema é Gênesis versus paganismo, nós vamos fazer uma comparação do texto do Bereshit, texto do Gênesis, e depois nós vamos fazer uma comparação com um texto sumério, acadiano. E justamente isso que o autor da lição que está falando vai ficar mais claro para vocês. Bom, primeiro vamos no texto bíblico, tá? Vaiomer Elohim, e disse Deus, Yeri Melorot Berakia Rashamayim, haja luminares na expansão dos céus. Nós falamos na semana passada sobre Raquia. Dá uma olhadinha lá na lição da semana passada se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre Raquia. Hoje nós vamos falar sobre a expressão hebraica aqui para luminares, e a expressão é Meorot. Daí a gente, pera lá, gente. O que o autor da lição fala? Os termos sol e lua foram certamente evitados no relato, porque seus nomes em hebraico eram nomes de deuses, deus do sol, deus da lua, do antigo Oriente Próximo ou do Egito. E se utilizou o termo luzeiro. Só que tem um detalhe, gente, aqui que é importante, que é a raiz desta expressão que foi traduzida no Gênesis por luminares. E a raiz dessa expressão é justamente or, que significa luz. Então a gente vai lá no primeiro dia da semana. Vamos entender isso. No primeiro dia da semana Vaiomer Elohim Yeri or, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa expressão meorot, a gente tira o elemento prefixal, a raiz é or, que significa iluminar, amanhecer, clarear, tornar-se claro, ser claro ou claridade. Note o seguinte, gente. Então, no primeiro dia da semana se cria or, ou seja, luz. No segundo dia da semana se cria raquia. Só que no segundo dia da semana tem um detalhe interessante em Gênesis 1:8. Gênesis 1:8 é o único dia da semana que não utiliza a expressão tov. O que significa tov? Bom. Não há o juízo divino dizendo que era bom. Por quê? Aí no terceiro dia nós temos plantas, e no quarto dia se cria or, mas aonde? No raquia. Ou seja, no firmamento o Eterno coloca or, e daí ele se utiliza duas expressões, et hamaor hagadol, ou seja, luminar maior, ou seja, a luz maior, e veet hamaor hakaton, ou seja, luminar menor ou luz
menor. Então veja, é como se no quarto dia estivesse dando ordem à raquia, ou seja, a luz, ela não estava ainda, de certa forma, plenamente ordenada pela palavra. Então se conecta o primeiro dia, onde se criou Or, como o segundo dia, onde se criou raquia, mas raquia sem o juízo do Tov. Agora, no terceiro dia, quando cria as plantas, tem o juízo do Tov, do bom, e no quarto dia também tem esse juízo do Tov, bom. Mas a palavra para sol é shemesh, e a palavra para lua é sahar. Agora, comparando com os textos sumérios, a deusa suméria para a lua seria Nana, e o deus sumério para o sol seria Utu. Na mitologia suméria existem os seres primordiais. Apsu seria a fonte das águas doces. Anu seria o céu. Ki seria a terra. E Namu seria o mar. E Tiamat também seria o mar, mas mar de águas salgadas. Agora vamos comparar os textos aqui, gente. Do Enuma Elish, a biblioteca de Assurbanipal. E um detalhe interessante que não se tem ao certo como saber, que eu vou falar logo depois que eu ler o texto. Olha só, vou ler o texto, vamos lá, da criação. Quando os céus acima não existiam ainda, e nem a terra abaixo, Apsu, o oceano de água doce, estava lá. Apsu, lembrando aqui, é um dos deuses primordiais. O primeiro, o procriador, e Tiamat, o mar de águas salgadas. Ela que criou tudo. Eles ainda estavam misturados em suas águas, e nenhuma pastagem ainda tinha sido formada, nem mesmo um pedaço de pântano. Esse é o Enuma Elish na biblioteca de Assurbanipal. Vocês notem, gente, o seguinte aqui. Esse texto, há quem diga que a leitura desse texto poderia ser feita de duas maneiras. Assim como nós temos lá o método Pardeso, o método literal, o método alegórico, algumas classes, vamos dizer assim, sumérias, poderiam ler esse texto, vendo estes nomes, por exemplo, Apsu, como significando fonte de águas doces. Anu, céu, Ki, terra, Namu, mar, Tiamat, água salgada, como se fosse uma descrição propriamente que esses deuses seriam, na verdade, alegorias, e não propriamente entidades mitológicas. Nós não temos hoje como saber que os sumérios que liam esses textos, não estou falando propriamente do povão, vamos dizer assim, mas aqueles chamados magos, os cientistas da época, provavelmente liam esses textos vendo essas terminologias de forma alegórica e não propriamente de forma mitológica. Bom, gente, então assim, como é um texto muito antigo, a gente não tem como saber, primeiramente, se todos os sumérios liam aquilo como se fosse mito ou alegoria. Se um grupo lia como sendo alegórico, e se um outro grupo lia como sendo literal, como se fosse um mito, e mais, se um terceiro grupo não se utilizava dessa mitologia para dominar os povos. O Lúcio vai abrir um pouquinho, nós vamos comentar aqui, como é um texto mais próximo, com os gregos é mais fácil a gente fazer esse tipo de análise. O Alexandre vai falar um pouquinho sobre isso. O que a historiografia diz sobre isso é que muitos dos filósofos não acreditavam na literalidade dos deuses gregos. Então eles acreditavam que os deuses gregos, as histórias
de Ilíada, de Odisseia, né, os textos homéricos, na verdade se tratavam de grandes arquétipos, de mitologias, de histórias onde eles iriam tirar lições. Inclusive uma figura que vai ser executada por isso, né, acusada de corromper os jovens, de negar os deuses, de falar contra os deuses, vai ser o próprio Sócrates, né? Então os próprios gregos não tinham pelo menos entre os filósofos, entre a inteligência grega, não tinham essa ideia de que os mitos eles eram reais. Beleza, agora um último ponto que a gente vai fazer aqui é dar uma analisada assim no Bereshit 2:7. Que fala sobre a formação, gente. O autor da lição vai falar sobre antigos mitos do Oriente Próximo que também descrevem a criação do homem como algo que não estava nos planos originais, resultante de tentativa de aliviar os deuses do trabalho pesado. O Alexandre já citou o exemplo do barulho. Agora, qual é a grande diferença então? O texto bíblico, ele coloca o homem como sendo uma obra de arte. Quando utiliza a expressão, no Gênesis 2:7, e formou Deus, yetzer significa manufaturar, produzir. Só que o homem ele é produzido do afar. Afar é o que? Poeira, terra, pó, areia ou cinzas. Mas não para por aí. Esta expressão, yetzer, ela também significa manufaturar como um artífice, como um artista que está fazendo uma escultura de barro, uma escultura como um vaso. E falamos na semana passada e repetimos hoje, que é como se Deus estivesse moldando um vaso, como se Deus fosse o oleiro e estivesse moldando um vaso. Agora, não para por aí. Se utiliza a expressão nafá, que significa soprar, bafejar, inflar, expelir ou exalar. Mas ele exalou o quê? Ele exalou nashama, ou seja, respiração. Ele colocou dentro daquela obra alma. Isso também significa alma. Raim significa vida. E daí ele se tornou alma vivente. Raiar significa viver ou existir. Nefesh é alma, pessoa, indivíduo, ser, vida ou figura. Então aquele ser que foi criado a partir do afar, da poeira, da terra. Vocês notem o seguinte: é muito comum a gente focar apenas na alegoria de barro, mas a gente precisa, na verdade, sair um pouco da alegoria e focar nos conectores. E quais são esses conectores? Vamos lá, gente. A gente tem, por exemplo, a expansão. Quando no segundo, olha os conectores. O primeiro dia, ele está conectado ao quarto dia. E disse Deus: haja luz, e Rior vai Rior. E no quarto dia ele coloca no raquia. No segundo dia ele cria o raquia. Então existe uma conexão do segundo, expansão, com o primeiro, luz, no quarto. Como se primeiro dia e segundo dia se conectassem no quarto dia. Esta conexão, ela é boa. Esta conexão traz harmonia. Essas conexões, elas não param. Quando existe a formação do homem, ela está conectada aonde? Ela está conectada tanto com Gênesis 1, aquela Ve'aret, ela era sem forma e vazia, ou seja, a terra era sem forma e vazia. Agora que o homem ele é criado, a gente foca muito no barro. Não, o homem é criado da terra. Ve'aret. Então, o sexto dia da criação está conectado com antes ainda do primeiro dia, antes que houvesse luz, com aquela terra, Ve'aret, Torro, Vavorro. A terra deixou de ser Vavorro com a criação do homem. Então existe um conectivo no sexto dia da criação
com o primeiro versículo bíblico. Nós vemos então na semana da criação, Deus ele não apenas dá forma, ele vai dizendo e vai acontecendo, mas ele vai harmonizando gradativamente todas as coisas. E no sétimo dia vem a harmonização maior, que é quando ele une povo com nele Deus. O dia santo, o momento Kadosh, é o momento da criação, onde o homem, a humanidade, tem um lapso temporal para se relacionar com Deus. O último detalhe dessa semana da criação que eu vou colocar aqui é o Tov, que na pictografia hebraica é um Tet e um Bet. O Tet seria como se fosse um cesto e o Bet seria como se fosse a casa. Então, em cada dia da criação, o Alexandre gosta muito dessa alegoria, comentou em vídeos atrás sobre a noção de que era como se o Criador estivesse trazendo um... Pode falar, Alexandre? Preparando o quarto para o bebê. Preparando o quarto para o bebê e trazendo presentes. Só que um detalhe desses presentes. Todos esses presentes, se você analisar dia por dia, são presentes que se conectam, são presentes que se harmonizam, são presentes que existem uma funcionalidade harmônica. Não é apenas uma tentativa de separar a descrição histórica do dia da criação com o paganismo, mas é uma construção que quer denotar perfeita ordem entre os elementos e perfeita ordem entre os princípios organizadores do universo, vindos obviamente do eterno, vindo de Deus. Bom, pessoal, seguindo aqui as entrelinhas, na quarta-feira, a criação e o tempo, nós vamos perguntar aqui qual é a função da genealogia bíblica. Será que tem alguma função essa genealogia ou está lá só de enfeite, né? E existe alguma dimensão oculta, a dimensão Sod, lá do método Pardes, para as genealogias. Mas antes, nós entramos nas entrelinhas, Ricardo, na ponta da linha de quarta-feira. Bom, a criação e o tempo. O autor da lição fala que, olhando lá Bereshit, olhando Gênesis, nós podemos construir a base para o calendário. Noção de tempo mesmo, tanto o calendário hebraico quanto o calendário gregoriano. Nós temos um slide aqui, nós vamos mostrar exatamente isso. E o Lúcio vai trazer esse slide para a gente. Vamos lá, dá um zoom. O autor ainda usa a expressão cronogeologias. Nós vamos dar uma olhada agora nessa cronogeologia aqui conforme o slide. Veja bem, gente. Aqui nós temos o calendário gregoriano. A criação de Adão e Eva, segundo o calendário gregoriano, seria 3.896. Agora, segundo o calendário judaico, seria aqui um equivalente 0. Tem um problema aqui, né? Que ano 0 não pode existir. Então seria o ano primeiro, né? Não, 0. Zero? E agora vocês vão entender por quê. E vamos lá. A expressão é a seguinte: que o ano 1 ele seria no momento em que o Eterno soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão. Então aqui seria antes da criação. Seria antes dos 6 dias. E Rior, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Aí ano 1, aí começaria mesmo a existência. Então ano 0 porque não existia tempo. Não, vocês já vão entender isso. Olha que coisa linda, né? Isso, né? Que coisa maravilhosa. Então o marco 0 é o marco da criação. Só que é lindo, mas traz implicações que são incompatíveis com o posicionamento da nossa igreja. Nós vamos entender isso na quinta-feira. Vou explicar melhor isso na quinta-feira. Aí nós temos o nascimento de Sete, mais ou menos 130 anos depois. Nascimento de Enos, 235. A gente vai somando tudo isso, daí nós temos a base do calendário judaico.
Agora vamos... Aqui está Noé. Beleza. Beleza, exatamente. Aqui está Noé, depois nós temos a morte quando Noé nasce, né? Ó, vamos analisar algumas peculiaridades aqui, ó. Vamos lá, que talvez sejam interessantes. Enoque sendo arrebatado, né? Então, no ano 987 do calendário judaico, arrebatamento de Enoque. Que legal que essa galera toda aqui conviveu com Adão, né? Até 930. Ó, o filho, neto, bisneto, tataraneto, tetraneto. Isso. E depois o Pentaneto. pentaneto, hexaneto, heptaneto. Octa. E não, aí morre Adão. Aí morre, não tem o octa. Até o heptaneto. 7 gerações. Então vamos lá, gente. Olha, todos eles conviveram com Adão. 8 gerações. Mais ou menos ali 50 e poucos anos depois, Enoque é arrebatado. A morte de Sete acontece no ano 1042, com 912 anos. Aí o nascimento, depois da morte de Sete, nasce Noé. Temos a morte de Enos, morte de Cainã, morte de Malalel. E nós temos uma sequência de patriarcas morrendo aqui, mais ou menos próximos, né? Aí Deus limita a idade do homem, no caso, dilúvio ali, né? Bom, vamos analisar mais algumas coisas aqui, gente. Tem o nascimento de Jafé, Sem, a morte de Lameque, a morte de Matusalém, e aí nós temos, depois da morte de Matusalém, nós temos o dilúvio. Bom, agora vamos dar uma analisada da genealogia sobre outro enfoque. Será que existe a possibilidade de a gente aplicar o método Pardes, a gente chegar na dimensão Sod? Vamos lá, Lúcio, vamos para o próximo slide. E eu analisei algumas coisas que eu busquei na internet. Vamos lá, o Alexandre vai me ajudar aqui. Vai lá. Adão, significado? Homem. Sete, Apontado, determinado. Enos, Mortal. Cainã, Penalidade, desgraça, aflição. Malalel, Santo de Deus. Jared, Descerá. Enoque, Ensinando, ensinamento. Matusalém, Sua morte trará. Lameque, Desesperado. Noé. Descanso ou conforto. Isso. E daí alguns falam que aqui formaria uma frase. Dá uma lidinha aqui, vamos lá. Homem apontado, mortal, penalidade e aflição. O Santo de Deus descerá, ensinando a instrução. Sua morte trará, sem esperança, descanso ou consolo. Vamos para o próximo. Isso aqui foi achado na internet. Não fui eu que fiz, não. Vamos lá. Isso aqui já é diferente. Então, Deus, O Deus. Adão, Homem Sete, tem apontado que Enos, um homem mortal de Cainã, aflição, tristeza nascido. Malalel, A glória de Deus Jared, descerá, Enoque, ensinando que Matusalém, sua morte trará Lameque, aqueles em desespero, Noé. consolo e descanso. A frase, vamos lá. O Deus, homem, tem apontado que um homem mortal de aflição e tristeza nascido, a glória de Deus descerá, ensinando que sua morte trará para aqueles em desespero, consolo e descanso. Lindo. Perfeito. Não. Porque não é isso que os nomes dizem. Não é. Daí eu fui dar uma conferida, né? Não são esses os significados. Alguns estão batendo e outros não. Então vamos lá. Agora você dá uma olhadinha aqui, eu acompanhe aqui e eu vou passando as informações que eu trouxe. Primeiro, Adão. Homem, indivíduo, pessoa, ser humano, humanidade. Dá uma olhada se está batendo. Homem, tá. Beleza. Sete vem de Shet, seria base, fundamento, pilar, fundação. Tem apontado que não. Então seria o homem da fundação. Isso. Enos seria uma variante de Enosh, seria ser humano. Um homem mortal de. Um homem mortal, ser humano. Beleza. Humano. Cainã, adquirido, possuído. Aqui está com uma aflição ou tristeza nascido. Não bateu, né? Malalel, Deus Senhor. A glória de Deus. Jared, vem de vará, significa descer, baixar, emigrar de Jerusalém. Descerá, essa deu certo. Vem de Arad. O Jared seria Yarad, né, que não tem o J no hebraico. Enoque vem de Haná, que seria inaugurar, consagrar, instruir, treinar. Instruir, né? Porque aqui está ensinando o quê? Beleza. Matusalém seria sua morte traz juízo, ou seria um homem com uma lança, um homem guerreiro. Sua morte traz juízo. Beleza. Está escrito sua morte traz juízo? Não, aí? aqui está sua morte trará para. Tá, mas parecido, né?
Agora, Lameque, que fica abaixo, homem pobre. Aqueles em desespero. Homem pobre em desespero. Ok. Noé, descanso, alívio ou o conforto. Consolo e descanso. Tá, bateu. O único detalhe aqui que a gente pode tirar, que eu acho interessante aqui, de pronto, que eu acho que pode ter sido até, traz uma alegoria interessante, é Enoque, gente. Enoque é justamente o sétimo. E Enoque foi transladado. Então, no sétimo da perfeição, Enoque transladado, tem uma associação. Mas formou uma mensagem também. Qual é a mensagem? Vamos lá. Tem algumas diferenças, mas o homem base do ser humano. Quem é o homem base do ser humano? Jesus. Foi adquirido por Deus, Senhor. Quem foi adquirido por Deus, Senhor? Jesus. E desceu para instruir que sua morte traz juízo. Quem desceu para instruir que sua morte traz juízo? E descerá para o descanso. Então essa mensagem foi a que formou. Agora, se era da intencionalidade ou se é uma coincidência, aí fica a cargo de cada um interpretar. Deixo com vocês. Bom, pessoal, seguindo agora para quinta-feira, nosso último dia aqui da lição, nosso penúltimo, porque daqui a pouco tem o Marcos, que aí sim vai trazer as perguntas para a discussão de sexta-feira. Quinta-feira, a criação nas Escrituras. E nas entrelinhas, nós vamos trazer aqui a criação no Talmud, né, que é o livro de tradição judaica, e também a teoria dos dias análogos, e se existem dois calendários. Hoje estudamos essa teoria dos dois calendários de Gênesis 1. Mas antes, na quinta-feira, na ponta da linha, cara. Bom, o autor da lição, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar um argumento de autoridade. Vai dizer que Jesus e os apóstolos, eles interpretavam Gênesis, a história da criação, como sendo uma história fidedigna. Eu até achei interessante ele utilizar a palavra fidedigna ao invés de falar que é uma história literal, porque tem alegorias de fato lá, tanto lá no Velho Testamento quanto no Novo. Inclusive, quando ele cita Romanos 5, o Paulo faz ligação direta entre Adão e Jesus. Essa ligação direta, ela é na dimensão alegórica. Ela é na dimensão remes. Então, aqui nós temos Drash, ou seja, associando Romanos, as cartas de apóstolo Paulo aos Romanos, com a Torá, com Gênesis, com Shemot, com a Torá como um todo, alegoricamente, certo? Então agora o que nós vamos fazer nas entrelinhas? Vou lá dar o zoom. Eu quero que o Lúcio volta o slide aqui para mim, Lúcio. O Alexandre comentou sobre mais um slide, sobre esse aqui, né? É porque eu não zero. Vamos lá, e aqui é o problema, é o tal do marco zero. E segundo a tradição, o marco zero, ele existiria a partir do sopro divino. Isso é tradição, tá, gente? Isso daqui é tradição, isso aqui estou trazendo uma informação para vocês, não provavelmente que eu acredite nela. E inclusive ela traz muitos perigos, muitas incompatibilidades para o nosso meio. Eles falam, então, segmentos do judaísmo, que existem dois relógios. Um primeiro relógio que traria o marco zero, que seria o relógio do homem. E trabalham até com as expressões gregas. Eles falam que isso seria o Cronos, seria o tempo do homem. E aqueles 6 dias anteriores à criação do homem, eles não seriam dias literais. E a argumentação deles passa do seguinte, que isso não é coisa nova, que isso não é uma tentativa isso não seria uma tentativa de associar teses ou hipóteses científicas, por exemplo, de eras de milhões e milhões de anos, porque eles tentam colocar justamente nesses 6 dias, esses milhões de anos. Alguns colocam que antes do Torro Vavorro, antes da Terra sem forma e vazia, existia um mundo que tornou-se sem forma e vazia. Isso também é um outro tipo de pensamento de alguns segmentos do judaísmo. Eles falam que em 1500 anos, judeus já falavam isso. E daí citam Vaikra Rabá 29:1, a Midrash,
fala que criação da alma de Adão, que os dias foram separados a partir de temos criação de Adão, dias humanos, antes da criação de Adão, dias divinos, dias do eterno. Tem o Talmud. Eles citam, inclusive, gente, eles trabalham com um pardês também, citam na dimensão Drash, Daniel 8,17, e falam o seguinte: bom, nem sempre quando se utiliza a expressão tardes e manhãs, os dias são literais. Esse é do Daniel 8,4, onde tarde e manhã nós temos dias proféticos, que equivaleriam a 1000 anos. Só que, em Daniel 8,14, quando se fala em tardes e manhãs, eles omitem na dimensão Drash 2 passagens, Ezequiel e Números. Por quê? Quando falamos de dias e quando falamos em cessar da iniquidade, os dias aí seriam proféticos, mesmo havendo expressão tardes e manhãs. Mas uma ressalva importante, que é muito comum a gente falar, não, os dias lá são literais porque lá tem tardes e manhãs. E a gente esquece que Daniel também tem tardes e manhãs, e nós falamos que o dia não é literal, nós falamos que é profético. Qual que é a diferença? Estou dizendo agora o argumento apologético para se defender disso. Ezequiel e Números fala em cessar de iniquidade. Toda vez que fala em dias para cessar a iniquidade, um dia equivale a um ano. É só ler Ezequiel e Números. Agora, quando a gente vai para Gênesis 1, havia iniquidade? Não havia iniquidade. Então, nós não podemos dizer que esses dias eram dias proféticos. Ou seja, nós não podemos dizer que antes da criação do homem se passaram 6.000 anos, 6 ou 5.000 anos, ou mais do que isso. Aí eles utilizam um outro argumento. Antes disso, vou fazer mais uma leitura. Hagá, capítulo 2. É dito que até o capítulo 2 do Bereshit, até o capítulo 2 do Gênesis, o texto ele seria dado em parábola. Outra coisa que nós não acreditamos. Existe o rabino Ramanides, que fala o seguinte, que no que diz respeito ao Talmud, Moisés quebrou o calendário em 2, em dias antigos e gerações sucessivas. Para esse rabino, antes do soprar do fogo de vida existiriam dias antigos, e depois do soprar do fogo de vida, gerações sucessivas, que seriam aquelas gerações que nós vimos lá. Adão criou Sete criou Enos, e assim sucessivamente. Eles citam ainda Salmos 90, versículo 4, onde falam que perante ti 1000 anos são como um dia. E ainda citam Pedro 3:8. Só que qual é a apologética aqui, gente? Eles fazem uma interpretação aqui de Salmo 94. Ante ti, um dia é como. Esta palavra como, ela já por si só denota alegoria, denota comparação, denota tipo de tipo. Em Pedro, da mesma maneira, eles pegam isso e interpretam dentro de uma linha literal, buscando uma aplicação alegórica para o Gênesis, para aqueles dias. Eles falam, não, aqueles dias lá do Gênesis são alegóricos, fazendo uma interpretação literal no Salmo. Vocês percebam a arbitrariedade? Ora eu uso literal, ora eu uso alegórico, de acordo com o meu bel prazer. Bom, gente, e agora um argumento, a nossa apologética, vamos dizer assim, para esse argumento que trabalha o Salmo 94 e Pedro 3:8, falando que os dias para Deus cada dia que vale a 1000 anos. E associa isso com Gênesis 1, querendo dizer que poderia ser alegórico aqueles dias. A expressão Yom, isso dentro do próprio judaísmo, existem
rabinos que falam isso, quando ela vem acompanhada de um numeral, por exemplo, Yom Echad, Vayeri Erev, Vayeri Voker, Yom Echad, ou seja, Yov tardes e manhãs do primeiro dia. Então nós temos Yom, dia, acompanhado de um numeral. Então a própria tradição, o próprio ensinamento judaico denota que isto trata-se de dia literal quando vem acompanhado. E aí eles tentam fazer alguns malabarismos para, mesmo aceitando isso, querer incluir, vamos dizer assim, dias análogos. Tudo isso se relaciona, isso que esse segmento judaico fala, se relaciona com a teoria dos dias análogos, que foi sugerida lá em 1988 por William Shield, mas não era algo inédito. Nós já temos alguns patriarcas, por exemplo, como Anselmo e Agostinho de Hispana, que falavam entre longos períodos entre os dias divinos, ou seja, o primeiro dia da criação, o segundo dia da criação seriam longos períodos. Nós não entendemos dessa maneira, e eu trago agora a última entrelinha aqui da quinta-feira, que diz respeito à letra Bet, que é uma entrelinha interessante, que fala o seguinte, gente, o porquê, isso é uma midrash, esse ponto de vista é perfeitamente compatível com a nossa religião. Eles falam que a letra Bet é mais ou menos assim uma casinha, ela é fechada por todos os sentidos. Como no hebraico se escreve aqui? Se escreve daqui para cá. A letra Bet seria a primeira letrinha, ela é fechada no início. E ela é aberta, tem uma aberturazinha para frente, para onde seguem todas as outras letras. Ela seria fechada porque tudo aquilo que viria antes é oculto e é inalcançável. Então, antes do Bet, de Bereshit, de princípio, não haveria nada mais revelado. É isso que esse é o entendimento da Midrash. O Lúcio e o Alexandre voltam e agora nós vamos para o Marcos. Bom, pessoal, agora sim chegamos então na sexta-feira com as perguntas para discussão, e quem sempre traz conosco aqui, nosso parceiro, companheiro já de um ano quase, o Marcos André, lá do canal Intelectos Apologética. É com você, Marcos, agora. Olá, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição, e mais uma semana nós saímos dessa lição preenchidos da Palavra de Deus e preenchidos de grande conteúdo que tem sido trazido aqui no canal. Tem sido relevante para muitas pessoas. Eu vejo ali nos comentários, fico muito feliz quando as pessoas comentam. Eu vejo que realmente aquilo que está sendo apresentado aqui tem feito diferença não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas também. Fico feliz também com o crescimento do canal, não só em número de assinantes, não só em pessoas novas que chegam para nos assistir, mas também pela qualidade. O Lúcio, o Alexandre, o Ricardo tem trazido semanalmente um material de qualidade, que eu sei que dá muito trabalho para fazer. Então que Deus os abençoe, que Deus continue dando inteligência e força e espiritualidade para vocês, para que vocês continuem trazendo esse material aí para a gente, né? Aqui tem duas perguntas que na verdade em síntese ela trata mais ou menos da mesma coisa. Primeiro, as explicações científicas elas são divergentes e controversas. No entanto, as pessoas aceitam essas teorias como verdade, né? E analisam coisas que supostamente aconteceram há bilhões de anos com base nessas teorias, né? No macro, as teorias não são tão divergentes assim. As pessoas geralmente creem na evolução, creem que uma forma de vida surgiu e evoluiu até o que nós somos hoje, e creem também que o mundo surgiu a partir de uma explosão, o universo surgiu a partir de uma explosão, o Big Bang, né? O famoso Big Bang. No entanto, quando nós vamos para o micro, aí existem várias teorias a respeito de como tudo isso surgiu, né? A origem de tudo. Por exemplo, a origem da vida. Nós temos um grande problema porque todo DNA, toda vida, ela é construída com proteínas.
as cadeias de proteínas se organizam para construir toda a vida no universo, toda a vida na Terra, né? Tudo que nós conhecemos como vida. No entanto, o DNA, ou a proteína, ela não existe na natureza sintetizada. Ela, para ser sintetizada, ela precisa de vida, ou seja, só a vida consegue produzir proteína. Então, como que a primeira vida surgiu com base em proteína se não havia proteína? Existem várias teorias a respeito de como os primeiros aminoácidos começaram a se organizar para formar proteína, para depois formar uma cadeia de proteínas, para depois formar uma cadeia de DNA e aí então formar vida. Essa vida, esse primeiro DNA, ele precisou se transformar em vida para que pudesse se reproduzir, porque sem a reprodução não há evolução. O princípio da evolução é que os seres eles precisam evoluindo, né, a partir da reprodução. Então, nisso a ciência não consegue chegar a um denominador comum. E aí existem várias teorias e essas teorias elas são todas divergentes, elas não conseguem convergir, não conseguem se comunicar entre si. No entanto, as pessoas aceitam tranquilamente, porque hoje nós vivemos na era da razão, na era do racionalismo, né? As pessoas tudo precisam de uma explicação lógica. Aí a pergunta número 2 diz assim: a ciência supõe que não se pode usar meios sobrenaturais para explicar eventos naturais, né? Quando nós falamos que Deus falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir, nós estamos falando de algo sobrenatural. Por exemplo, aí dá um exemplo aqui, né? Nós não podemos explicar a fome num país ou em algum lugar pela ação de uma bruxa, né? Isso cientificamente não é aceito. No entanto, se excluirmos o sobrenatural como causa da criação, porque todo modelo que elaborarmos estará inevitavelmente errado. Quando nós falamos que vai estar inevitavelmente errado, nós precisamos apresentar um modelo que seja correto e provável. O que é provável? Provável não é que há possibilidade. Provável é que você consegue provar, consegue colocar dentro do tubo de ensaio, né, e provar. Isso a gente não consegue. A gente não consegue, quando nós falamos de um Criador, nós não conseguimos provar. Deus, ele é improvável, porque nós não conseguimos provar. Mas ele não é impossível. A possibilidade da existência de Deus existe, mas provar nós não conseguimos. Então nós precisamos entender que tanto o nosso modelo, que é o modelo que diz que Deus criou todas as coisas, quanto o modelo científico, ele também não é provável. Por quê? Porque não se consegue chegar à origem da grande explosão. Existe uma lei na ciência, né? uma lei da física, que foi descrita por Newton, que diz que toda reação existe a partir de uma ação que é igual e contrária. Então, se nós temos a reação, ou seja, nós olhamos para o universo, vemos que ele está se expandindo, olhamos para o universo e vemos que ele existe, né? A matéria existe, então isso é uma reação. Mas o que gerou essa ação? A ciência também não consegue explicar. A ciência é controversa quando tenta explicar essa origem, né? Existem a teoria das cordas e diversas teorias a respeito disso. Então, na base de tudo, existe a fé. Eles precisam aceitar as teorias que eles criam. Eles eu acho que foi assim, mas não temos como provar, então temos que aceitar. E também nós não temos como provar. Então todos nós, no final, estamos no mesmo barco. Isso para a ciência não é um grande problema, porque a ciência ela parte de algo que ela consegue provar. E as coisas que estão aí, elas têm muita coisa para trabalhar. Agora, para nós, quando nós vamos para a área da fé, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não fique achando que a gente pode explicar tudo, que a gente tudo pode teorizar, que a gente tudo pode colocar dentro da nossa racionalidade. Por quê? Quando nós conseguimos explicar todas as coisas, inclusive explicar Deus, aí Deus já deixou de ser Deus, porque ele se torna algo ou alguém menor do que nós. Então nós temos que tomar muito cuidado para não nos envolvermos no racionalismo de tal ponto, de ponto que a gente possa querer explicar todas as coisas. Algumas coisas nós precisamos aceitar pela fé, e a fé é algo que nós
recebemos de Deus, mas que nós precisamos desenvolver. E nós desenvolvemos isso estudando a palavra de Deus, como nós temos feito aqui semanalmente. É um dom de Deus, e dom a gente pode pedir a Deus. E eu gostaria de convidar você a orar nesse momento, pedindo a Deus que Ele nos dê mais fé, que Ele nos fortaleça a fé. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma lição, muito obrigado por mais um estudo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue capacitando as pessoas que se envolvem no conteúdo desse canal, que principalmente o Senhor os capacite espiritualmente para que possamos desfrutar dos dons espirituais que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja. Também te pedimos, Senhor, fé para continuarmos firmes no caminho do Senhor, para que naquele dia, quando Jesus Cristo voltar, que possamos ter a nossa herança eterna recebida das mãos do nosso Salvador. Nós não temos como provar de como tudo isso surgiu, também não temos como provar de que o Senhor voltará para nos levar para a eternidade, mas pela fé nós aceitamos e aguardamos esse dia. Te pedimos e te agradecemos por todas as bênçãos e por toda a proteção que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração. Obrigado por você que assistiu até agora. A hashtag foi até o Marcos, foi até o segundo Marcos, como colocaram o segundo Elias. Obrigado, pessoal, por vocês fazerem parte dessa família, desse ministério que é o Entre Linhas. Fica sempre o apelo, claro, compartilhe com seu amigo para que ele conheça melhor a palavra de Deus, conheça um pouco da história, da cultura que permeia tudo isso que nós apresentamos aqui no canal e cresça em graça e sabedoria, principalmente na fé e também na caridade. Bom, pessoal, na próxima lição... Oi? Pode falar, antes da próxima lição, quem quiser, algum terraplanista, quiser explicar o voo impossível que existe do Chile, pode escrever aqui embaixo a explicação. A explicação do voo impossível. O voo é de 13 horas no mapa da Terra plana, não daria para fazer em 13 horas, precisaria de muito mais tempo. Explica aí por que ele chega em 13 horas. Beleza, pessoal. Buscai a verdade vos libertará. Beleza, pessoal? E aí nós temos na 10ª lição a Bíblia como história. E vamos ter aqui mais conteúdo, mais entrelinha, mais na ponta da linha para você. Um abraço até vocês, fiquem com Deus. Que Deus abençoe e proteja vocês aí dessa pandemia. Sejamos bastante cautelosos e até a próxima lição. Tchau, tchau.